Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Sales e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum. A gente vê que o pessoal que é o microempreendedor individual, que é o MEI, ele não faz a declaração de imposto de renda de forma correta, ou ele nem sabe que é necessário fazer a declaração de imposto de renda. E a gente vê aí diversos casos em que a Receita Federal ela acaba pegando você. Então vamos lá, são dois pontos diferentes. Para o MEI, ele não precisar pagar imposto, ele tem duas opções. A opção número um, ele contratar um serviço de contabilidade e aí fazer a contabilidade mensal dele, que aí o contador vai evidenciar as despesas e o lucro, e aí o que sobrar ele pode jogar direto como lucro para ele no imposto de renda. Essa é a opção número um, contrata o contador e faz. Nessa opção número um, a gente sabe que pela lei o MEI não é obrigado a ter contador. E até aí tudo bem. Só que ele pode também partir para a opção número dois, que seria ele ter um controle, um fluxo de caixa, uma planilha de Excel com tudo que entra e tudo que sai da empresa mensalmente para que ele possa fazer o cálculo no final do ano de quanto foi o faturamento dele e quanto é que foi a despesa dele. E aí, com essa base, o MEI ele vai poder fazer o cálculo para saber se precisa ou não pagar imposto de renda ou até mesmo se precisa declarar ou não. Porque também, se não teve rendimentos acima de 28 mil no ano, o MEI também não precisa fazer declaração, tá? Então, eu vou aproveitar esse vídeo, eu peguei um material aqui que já está pronto, da prefeitura, e tem já aqui o cálculo desse, uma explicação mais simples de como fazer esse cálculo, e aí a gente coloca isso para todos, porque fica mais fácil de a gente tentar, vamos dizer assim, passar o conhecimento, tá? Porque ele está já está pronto. Então tá, e aqui eu explico de uma forma rápida. E ó, o material aqui da Prefeitura de Nova Lima e a própria Prefeitura de Nova Lima também pegou informações com o Sebrae. Aqui é um exemplo, não sei se vocês estão vendo, eu vou até aumentar aqui, um exemplo fictício de um empresário que recebe 60 mil. Ele é MEI e ele faturou 60 mil no ano e comprovou uma despesa de 10 mil. O que é comprovar a despesa? Foi aquela opção que eu falei. Você não precisa do contador, então você guarda a despesa de água, luz, telefone com você durante o período de 5 anos e você pega tudo isso aí e vai considerar isso como uma despesa, tá? Então, assim, ele faturou 60 mil com notas fiscais ou para pessoa física, enfim, deu 60 mil no ano. Ele guardou água, luz, telefone, aluguel, a despesa que ele teve no valor de 10 mil. O que ele vai fazer? Você pega 60 mil menos os 10 mil da água, luz, telefone, aluguel, e aí vai dar um valor, aqui ó, lucro evidenciado, receita bruta menos despesa, 60 menos 10 deu 50 mil, é o lucro evidenciado. Porém, existe uma regra que as empresas de lucro presumido, de empresas como o MEI, elas acabam entrando no regime de tributação do lucro presumido para o quesito de isenção. Então, empresas que têm o KNAI de serviços como o MEI, elas podem deduzir 32% de um percentual do faturamento bruto, e esse percentual ele vai ser isento de imposto. Então, serviços é 32%, comércios é 8% e atividades de transportes é 16%, tá bom? Portanto, pessoal, o que que vai ser feito aqui? Você pega o mesmo faturamento de 60 mil, multiplica por 32%, dá 19.200. O que que significa?
que o valor de 19.200 ele é que é isento de tributação. Então, você volta aqui para o final, ó. 50, que foi aquele cálculo, 60 menos 10 deu 50. 50 menos a parcela de isenção deu 30.800. Aqui é a fonte é do Sebrae. O que que significa? Se deu 30.800, significa, ó, neste caso, como o rendimento tributável ultrapassou os 28 mil, que é o limite do imposto de renda, é obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física. Então, esse mês tem que fazer a declaração. E até o preenchimento desse deveria da seguinte forma: na ficha de rendimento tributável, você joga os 30.800. E na ficha de rendimentos isentos, você joga os 19.200. Com isso, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai pagar imposto sobre os 30.900. Entendeu? E se fosse 81 mil, mesma coisa, que é o limite. Se fosse comércio, seria 8%. Se fosse prestação de serviço de transporte, seria 16%. É só pegar esse mesmo cálculo aqui e o que der que passar aqui de 28 mil, ó, dos 28.559, ela vai ser tributado e vai ter que ser aqui, ó, na declaração de imposto de renda você joga como rendimentos tributáveis recebidos e na ficha de rendimentos isentos você joga como lucros e dividendos recebidos, que é justamente esse valor aqui. Tudo bem? Então, é importante que você fique atento, porque o que a gente percebe é que a maioria das pessoas que são MEIs, elas não têm noção que existe, que tem que declarar imposto de renda e que tem esse cálculo. Então, para que você não precise pagar imposto, ou você tem um contador, e ele vai fazer a contabilidade para você. E aí, nesse caso, independe de ter ou não ter eh, despesas no limite. Não tem isso, porque quando tem um contador, a gente vai pedir todas as despesas, tudo que tem na empresa, e a diferença é a gente joga com o lucro distribuído e tudo bem, porque você está pagando serviço de contabilidade, então a gente está fazendo esse papel para vocês. Ou então, não quer pagar contador, você faz a sua própria um fluxo de caixa com essa entrada e saída, e aí vai mostrar para você que essa diferença nesse cálculo que existiu, e a partir do momento que tem essas diferenças aqui, você consegue jogar na sua declaração de imposto de renda. Tudo bem, pessoal? Se ficaram com dúvidas sobre esse assunto, como eu faço para calcular se eu tivesse comércio? Como eu faço para calcular se eu tivesse empresa de transporte? É só entrar em contato com a gente faz o cálculo para vocês. Na hora do imposto de renda também, entre em contato com a gente que a gente explica direitinho para vocês como funciona o passo a passo de cada um desses negócios. Tudo bem, pessoal? Então, esse vídeo era simples para explicar esse tipo de assunto e espero que vocês tenham entendido. E estamos aqui para maiores explicações, tá bom? Tenha um ótimo dia.